Abner Vinícius, lateral esquerdo do Betis, pode jogar no São Paulo? E Sampaoli tem alguma chance de ser técnico do Botafogo? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essas duas perguntas e te conta também quem é o meio atacante do Palmeiras indicado, sugerido e defendido por Bruno Guimarães lá na Premier League. Te atualizo ainda sobre as negociações do Corinthians com o Tcheca, houve uma reunião importante nessa segunda-feira. Falo também sobre Lianco, que chegou a ser especulado no Bahia. Por que o Cruzeiro está contratando jogadores para o setor do Marlon? Isso indica que o lateral esquerdo pode ir embora? Falo também sobre o péssimo contrato assinado pelo Atlético pela renovação com a Betano. Isso sem falar das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1.300.000 pessoas inscritas. Tem também canal de cortes, sou comentarista da Rádio 98, do Band de Esportes e tenho um blog no ER7. Bom, antes de passar todas as informações, só pedir para você deixar like e se inscrever no canal, super importante para que você receba notificações toda vez que pintar vídeo novo ou live. Queria contar ainda que esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus em cima do valor do seu depósito. Colocando na tela partidas dessa terça e quarta-feira. Nessa terça tem Copa do Brasil e também Libertadores da América. Quero começar com a Libertadores, Red Bull Bragantino e Rio Negro. Vou de vitória do Red Bull Bragantino. Pela Copa do Brasil, Marcílio Dias e Vasco da Gama. O Vasco joga pelo empate, mas estou imaginando a vitória do Cruz Maltino. Na quarta-feira, Campeonato Paulista com vitória do São Paulo contra a Inter de Limeira em Brasília e vitória do Palmeiras contra a minha Portuguesa no Canindé. Para você participar na Aposta Ganha, super simples, pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e depois que você fizer o depósito, 100% volta em bônus. Lembrando que o valor máximo de bônus é de R$200 e você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos de idade. Combinado? Bora começar o vídeo para contar sobre Lianco no Bahia, uma pergunta que vem sendo feita com alguma frequência durante as minhas lives. Conversei com o pai do Lianco, que é também seu empresário, o Marcelo Vojnovic. E aí perguntei, e o Lianco, pode pintar no Bahia? Importante contextualizar que o Lianco voltou a jogar nesse sábado depois de 5 meses de suspensão lá no Catar. Ele pertence ao Al Garrafa e no mês de setembro havia dado um tapa na cara de um jogador do Al Saad, que é o time do Príncipe. Por conta desse tapa que resultou num cartão vermelho, ele ficou um longo tempo suspenso e voltou a jogar nesse sábado na derrota do Al Garrafa para o Al Ahly. O nome do Lianco de fato foi sondado pelo Bahia no mês de janeiro, houve uma consulta a um sócio do Marcelo Vojnovic, mas parou por aí. E não dá para imaginar que agora, a poucos dias do fim da janela de inscrições, a janela fecha no dia 7 de março e com o Lianco voltando a atuar por lá, essa negociação seja retomada. Então, se o Bahia está atrás de um zagueiro, certamente não será o Lianco para essa janela de transferências. Atleta revelado pelo São Paulo, com passagem pelo Botafogo e que pertence ao Southampton da Inglaterra, está emprestado ao Al Garrafa até a metade da temporada e custaria algo na casa dos 5 milhões de euros. Bora responder a outra pergunta que tem surgido com bastante frequência. Jorge Sampaoli pode treinar o Botafogo? Sampaoli tem feito alguns movimentos para indicar esse desejo. Afinal de contas, mora no Rio de Janeiro, está sem trabalhar desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Flamengo. Teve propostas ou sondagens de clubes pequenos da Europa. A ideia do Sampaoli era assumir um gigante ou continuar no futebol brasileiro em algum projeto que lhe permitisse ser protagonista, algo que o Botafogo pode. Vocês vão lembrar que recentemente o Luiz Henrique foi contratado do Betis por 16 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus. Perguntei a uma pessoa do Botafogo se Sampaoli está entre os nomes cotados, até porque o Botafogo prioriza nesse momento a contratação de um técnico estrangeiro, negociações que têm sido tocadas pelo John Textor. E a resposta que eu obtive em relação a Sampaoli foi 0 chance. Então, descartemos o nome do técnico argentino, que é muito bom treinador, mas tem um péssimo relacionamento no dia a dia. Tem uma entrevista bem legal do Fábio Santos rolando por aí, dizendo que ele aprendeu bastante com o treinador enquanto eles trabalharam juntos no Atlético Mineiro, mas a relação era muito desgastante, o cara que não dava bom dia para absolutamente ninguém. Quero te contar agora sobre a situação do lateral esquerdo Marlon. Bom jogador, titular absoluto do Cruzeiro na temporada passada, mas que ficou com a sua posição no time em risco, especialmente depois das contratações do Barreal, que é lateral esquerdo barra atacante, e do Vidalba, que é lateral esquerdo barra zagueiro.
Muita gente do Cruzeiro se perguntando se seria o fim do Marlon no Cruzeiro. Vale a lembrança de que ele já teve propostas para deixar o clube, tem contrato somente até 31 de dezembro e as negociações para a prorrogação desse vínculo estão estagnadas. O Cruzeiro fez uma sondagem para aumentar o seu salário de forma pequena, o Marlon apontou um reajuste maior e o Cruzeiro nem fez uma contraproposta. Fui perguntar para uma pessoa do Cruzeiro, da minha confiança, se o Marlon pode perder espaço com as duas contratações indicadas por Nico Larcamon, novo técnico do Cruzeiro. A resposta foi de que o Barreal vai ser atacante, um ponta esquerda, e que o Vidalba chega para ser zagueiro. Dessa maneira, Marlon e Kaique vão continuar disputando a condição de titular na lateral esquerda. O pessoal ainda completou, abre aspas, precisamos de elenco para jogar o Brasileiro e a Sul-Americana com protagonismo, fecha aspas. De qualquer forma, o Marlon pode, a partir de julho, assinar um pré-contrato para deixar o Cruzeiro de graça em 2025. Bora falar agora sobre o rival Atlético Mineiro e um contrato muito ruim anunciado ontem com a Betano. O Atlético passa a ter 18 milhões de reais fixos por temporada com a empresa de casa de apostas. Por que eu estou tratando esse acordo como ruim? Porque o Atlético tinha no ano passado, no fim do ano passado, nas negociações com a própria Betano, um acordo de 22 milhões de reais. O Galo se defende afirmando que o acordo é de 18 milhões fixos e com bônus podendo chegar a 25 milhões de reais. Mas é importante lembrar que esses 18 milhões atuais são também para o patrocínio Master e para algumas ativações na Arena MRV. Só a título de comparação, enquanto o Galo tem 18 milhões de reais por temporada, o Cruzeiro tem 25 milhões de reais, o Corinthians acaba de fechar com uma VaidBet por 120 milhões de reais. Em apenas 2 meses, o Corinthians já ganha mais do que o Atlético em toda a temporada. O Flamengo renovou recentemente com a PixBet por 85 milhões de reais, o São Paulo garantiu 52 milhões de reais da Superbet, enquanto Vasco e Santos negociam novos patrocínios Master entre 30 e 40 milhões de reais. Certamente o Galo ficou defasado em relação à concorrência. Bora falar agora sobre o São Paulo, qual a chance de o lateral esquerdo Abner, que pertence ao Betis, virar reforço tricolor. A notícia surgiu nessa segunda-feira, publicada pelo Lucas Tanaka, e dá conta de que o São Paulo tenta se acertar com o Betis para a contratação do jogador. Consultei 3 fontes diferentes do São Paulo e antes de trazer a resposta, só uma breve atualização sobre o momento do lateral. Jogador que havia sido contratado na temporada 22-23 por 7 milhões de euros, esse segue sendo seu valor por lá. Contrato até 2029, 23 partidas na atual temporada, 18 como titular, 5 na condição de reserva. Me pareceu estranho imaginar que o São Paulo possa querer um jogador de 7 milhões de euros, levando em consideração que o São Paulo tem encontrado enormes dificuldades para contratar jogadores com a compra de direitos econômicos. De qualquer forma, mandei mensagem para as fontes, uma delas o presidente Júlio Casares descartando qualquer tipo de negócio. Acho que dá para arriscar o nome do Abner, não pela falta de qualidade, muito pelo contrário. Jogador de extrema capacidade, para mim muito mais atleta do que o Wellington, mas o São Paulo busca um lateral esquerdo bem mais barato do que o Abner. Outras atualizações sobre o tricolor. André Silva ainda não está contratado, mas a coisa caminhou bem. O atacante de Vitória de Guimarães vai custar algo na casa dos 3 milhões e meio de dólares e não de euros. Outra informação importante, São Paulo já concordou em pagar tudo isso, já tem o sim do Vitória de Guimarães para um parcelamento. A discussão entre o São Paulo e o clube português se dá pelo número de parcelas. O São Paulo tentando alongar esse pagamento e o Vitória de Guimarães tentando receber a grana o mais breve possível. Só para completar, Rames Rodrigues está inscrito no Campeonato Paulista e pode fazer sua estreia na temporada de 2024 diante da Inter de Limeira nesta quarta-feira. Em Brasília, a definição sobre a participação ou não do Rames vai acontecer no treino dessa terça-feira. Se ele for bem, pode até ser utilizado desde o princípio. Bora te atualizar agora sobre Tcheca, volante português de 29 anos de idade. Contei no sábado que existiam negociações entre o atleta e o Corinthians. Nessa segunda-feira ocorreu uma reunião e o Corinthians deixou bem claro para os representantes do Tcheca que tem a preocupação em relação à condição física do atleta. Ele não joga há 7 meses. Sua última partida com 90 minutos em campo aconteceu em 2 de janeiro de 2023, ou seja, faz mais de um ano que ele não consegue disputar uma partida completa. Atleta de 29 anos de idade, que tinha vínculo com o Rennes da França até julho do ano passado, o contrato acabou não sendo renovado e ele ficou livre no mercado. O nome agrada ao técnico Antônio Oliveira, mas o Corinthians tem essas ressalvas em relação à condição física. Quanto tempo o Tcheca precisaria para voltar a estar em forma?
Diante desse cenário, o volante que quer jogar no Corinthians, e ele deixou isso bem claro durante a reunião, o Tcheca aceitou inclusive um contrato de produtividade, salário fixo pequeno e o restante atrelado ao número de jogos, para evitar qualquer problema para o Corinthians. O Timão está desconfiado em relação à capacidade física do atleta. Palavra final agora é do Corinthians. Se o Corinthians entender que vale o risco de contratar alguém com bom currículo, mas que não joga há bastante tempo, pagando um salário fixo pequeno e o restante em produtividade, vai haver acordo. Caso contrário, o Timão vai ter de buscar uma outra opção no mercado. O que eu posso assegurar para vocês é que desde a divulgação da notícia por aqui, vários torcedores do Corinthians invadiram as redes sociais do Tcheca, se mostraram favoráveis à contratação e isso fez com que o atleta tivesse ainda mais vontade de jogar no Timão. A palavra final é do Corinthians. Se o Corinthians quiser contratar o Tcheca, o fará sem grandes dificuldades. Bora fechar o vídeo para falar sobre Bruno Guimarães e a indicação, sugestão, torcida por um atleta do Palmeiras para que se mude para a Premier League, mais especificamente para o Newcastle, onde o atleta faz sucesso. Bruno Guimarães foi perguntado pelo pessoal da ESPN sobre que jogador brasileiro poderia se mudar para a Europa para fazer sucesso por lá. E a resposta do Bruno Guimarães foi de Rafael Veiga, meio atacante que pertence ao Palmeiras. A frase do Bruno Guimarães foi a seguinte, abre aspas, ele é um dos nomes que se encaixariam bem aqui. Bate bem escanteio, tem chute de longe e uma bola parada espetacular. Estivemos juntos em 2018 no Atlético Paranaense. Acredito que ele possa ter um futuro muito bom caso venha jogar na Europa, fecha aspas. Leila Pereira e Abel Ferreira certamente não devem ter gostado dessa declaração, afinal de contas o Veiga tem papel extremamente importante dentro do Palmeiras. Já foi sondado por clubes médios e pequenos do futebol europeu e recebeu ofertas milionárias do Oriente Médio. Em todos os casos, o Palmeiras resistiu, garantindo bons aumentos salariais ao Veiga, que hoje fatura na casa de R$1.300.000 por mês. Não há propostas na mesa do Verdão e o Palmeiras nem quer falar sobre esse assunto para evitar qualquer tipo de novas especulações. E você, qual você acha que é o papel do Veiga dentro do Palmeiras? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos à tarde com mais notícia e tem também o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!